Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus, shalom. Que bom que você veio, todos são bem-vindos. É muito bom a presença de cada um de vocês. Quero saber se tem alguém nos visitando hoje, alguém que é convidado, que veio pela primeira vez, segunda vez ou terceira vez. Levante a mão, quero ver você. Temos ali, seja bem-vinda, irmã, Deus abençoe. Alguém mais nos visita nessa noite? Bem-vinda também, prazer tê-la conosco. Mais alguém? Todos são bem-vindos. Quero pedir nossos vídeos, por favor. Coloque aí nossos vídeos, nossos avisos em vídeos. O que você tem colocado diante de Deus? É sobre suas finanças, casamento, família, seu ministério? Não sabemos qual tem sido a sua súplica, mas sabemos que Deus tem respostas. Jejum das colheitas, de 20 de novembro a 10 de dezembro. Vamos orar juntos por sua causa e consagrar o ano de 2024. O impossível ainda pode acontecer. Ele está falando aí do dia 20 para frente, mas o nosso começou já ontem. Nós antecipamos uma semana do nosso jejum das colheitas e eu convido você, convido toda a igreja, né, a estar participando desse jejum. O jejum é uma arma espiritual para lutarmos espiritualmente, né, contra aquilo que nos resiste, contra inimigos espirituais e alcançarmos toda a graça de Deus, todas as bênçãos que Ele tem determinado para nós. Queridos, amanhã vai ter um evento muito importante na nossa cidade. Um evento promovido pelo Conselho de Pastores das Igrejas Evangélicas, mas também pela Diocese de Uberlândia, da Igreja Católica. Vão estar todo mundo junto amanhã pela família, em favor da família, a Marcha da Família. Esse evento é para abençoar as famílias. Nós acreditamos na família. A família foi formada por Deus, foi Deus que criou homem e mulher e mandou que esse primeiro casal, Adão e Eva, procriassem e fossem um modelo, né, para toda a humanidade. Tivessem filhos e filhas que também iriam se casar e ter filhos e filhas e assim formando novas famílias. Então nós cremos na família e temos visto que a família tem sido muito atacada, né? Não só no Brasil como no mundo todo, e nós vamos defender a família marchando nas ruas da nossa cidade. A concentração vai ser lá no estacionamento do parque, do estádio do Parque do Sabiá, né? Nosso estádio ali. E a partir dali, 8h30 da manhã, tá? A partir dali sai para fazer então uma marcha por algumas ruas, a marcha da família. Quem puder ir, é muito importante, né? Amanhã se levantar mais cedo e participar desse momento, tá bom? Quero falar aqui dos livros. Nossa livraria está à sua disposição para te atender com livros de qualidade, com conteúdos maravilhosos, com bíblias, algumas versões, edições diferentes, capas diferentes, né? Olha, esse livro aqui é maravilhoso, O Desígnio de Deus para você, né? O que Deus pensou quando criou você. Inteligência Espiritual, também outro título maravilhoso à sua disposição. Além dos Limites, esse livro vai te ensinar como ir além dos limites, né, da sua vida. E a Bíblia Sagrada, que dispensa comentários, né? Essa aqui é uma das edições, tem outras edições também. Obrigado, querido. No final, você pode passar ali na livraria e pode adquirir o seu livro, a sua Bíblia, enfim, aquilo que você gostaria de ter para você, ou para você presentear alguém que você ama. Um excelente presente. Já pensou dar uma Bíblia de presente para alguém? Para ela? Nossa, é um presentaço, né? Uma Bíblia, um bom livro, com bom conteúdo. Então, isso é muito bom. Quero orar com as crianças, quero chamar as crianças aqui à frente. Tem mais um aviso. Nós teremos Café com Propósito na sexta-feira, dia 17, 7 horas da manhã. Tem aí, tem a arte do Café com Propósito? Se tiver, coloca para nós.
Café com propósito é uma palavrinha rápida para quem quer empreender. Nós vamos trazer aqui uma convidada. Não tem a foto da convidada, não? Não tem? Nós estaremos trazendo aqui uma convidada que é empresária e que vai dar uma palavra, dando o depoimento dela, como que ela tem feito e como que Deus tem ajudado ela. Isso é muito importante, né, para que todos nós possamos também, né, nos preparar para isso, tá bom? Então, sexta-feira, 7 da manhã, é das 7 às 8. Tem um lanche, um cafezinho da manhã para a gente fazer um network, conversar, ter comunhão, e tem uma palavra gostosa também. Estende a sua mão, vamos abençoar nossas crianças. Senhor nosso Deus, abençoamos as crianças em Teu nome, Jesus, que o Senhor possa cuidar delas no dia a dia, protegendo, guardando de todo mal. Abençoa dando-lhes saúde, Senhor, e abençoa o tempo que elas vão para as salinhas, que seja ali um tempo também de crescimento, que elas recebam a palavra de Deus, que o Teu Espírito Santo possa tocá-las e marcá-las, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir, crianças, podem ir para as salinhas. Graças a Deus, muito bom. Vamos para a palavra do Senhor? Então hoje nós estamos na 4ª semana de fé. Queridos, nós estamos aqui por Jesus, amém? Porque Ele nos salvou, porque Ele pagou um preço pelas nossas vidas. E se você está aqui e ainda não convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida, o seu Salvador, hoje é o dia. Entrega a sua vida para Jesus. Entrega a sua vida para o Senhor. E todo aquele que é crente, né, nós temos o desafio de entregar nossa vida para Jesus todos os dias. Entrega a sua vida para Jesus e Ele vai mudar tudo na sua história, para melhor, porque é isso que Jesus faz por nós, né? Ele muda tudo na nossa vida para melhor, não é isso? Vamos abrir a palavra do nosso Deus, Romanos capítulo 4, se você puder, tiver com a sua Bíblia, abra, vamos ler o versículo 13, vamos começar no 13. Campanha das colheitas, para você colher todas as bênçãos de Deus para a sua vida, neste ano ainda, tudo aquilo que você colocou na sua agenda dos sonhos. Romanos 4,13, diz assim: não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a fé. Não foi por causa da lei, mas foi por causa da fé. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque na palavra nós encontramos força, alento. Obrigado porque a palavra do Senhor nos fortalece, porque a palavra do Senhor traz direção para as nossas vidas. Toca-nos nessa noite por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Diga amém aí, querido. Então ele está falando aqui que Abraão alcançou a promessa de ser herdeiro do mundo mediante a fé. Fala comigo assim, mediante a fé. É muito importante essa declaração, mediante a fé. Por quê? Porque a fé é a maior força que existe neste mundo. A fé é algo poderoso. A fé direcionada para Deus, querido, é maravilhoso na nossa vida. A fé é mais forte do que a própria morte, do que as doenças, do que qualquer problema, medo ou necessidades, ansiedades, né? Tristezas, tribulações, enfim. Então, quando você tem fé, nada vai te parar. Quando você tem fé, você vai avançar. Pode surgir problema, não quer dizer que não terá problema. Não quer dizer que não vai haver dificuldades. Vai ter, todos nós enfrentamos em um ou outro momento. Mas, com fé, nós vamos vencer todas as dificuldades. Com fé você vai vencer todas as dificuldades. Fala assim comigo, fala assim, com fé eu irei vencer todas as dificuldades. Dá um glória a Deus, querido. Então esse personagem aqui, que nós lemos aqui, Abraão, ele foi considerado o pai da fé. Ele
ele foi usado por Deus, ele fez uma aliança com Deus, Deus chamou ele para um propósito, Deus colocou uma missão para Abraão, e Abraão aceitou o desafio de Deus, e ele recebeu uma promessa de Deus, e Abraão foi fiel a Deus na promessa que Deus deu para ele, no chamado, né? Ele recebeu um chamado, com promessa. Deus falou para ele: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e de ti eu farei uma grande nação, e abençoarei todas as famílias da terra, através do seu descendente. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e eles são os patriarcas da nação de Israel, a nação de Deus, a nação que foi gerada da aliança de Deus com este homem chamado Abraão, que no início, quando chamado por Deus, ele se chamava Abrão. Depois Deus mudou o nome dele e ele passou a ser chamado de Abraão, né? Pai de multidões. Então, Abraão, o testemunho que Abraão nos deixa na Bíblia, se você estuda a história de Abraão, a partir do capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12, 13, 14, 15, né? Você vai ver que Abraão, ele obedeceu o chamado de Deus, ele ouviu a voz de Deus, e ele disse sim para aquilo que Deus disse para ele, né? E ele caminhou com Deus, e ele teve experiências maravilhosas, e ele é chamado então o pai da fé. E claro, nós estamos falando da fé em Deus, porque tem gente que tem fé em tantas coisas. Já viu aquelas pessoas que têm fé que vai ganhar na loteria? Tem gente que joga na loteria toda semana há anos, nunca ganhou nada, mas toda semana está lá jogando. Conhece alguém assim? Às vezes até nas nossas famílias nós temos, né? Pessoas que estão ali. Mas eu estou falando aqui da fé em Deus, viu, irmãos? Amém ou não? Abraão é o pai da fé, daqueles que têm fé em Deus. Então nós podemos imitar a fé de Abraão. E nós vamos estudar um pouquinho da vida dele aqui, porque nesse capítulo 4 de Romanos, Paulo, que é o autor dessa epístola aos Romanos, ele fala da fé usando o exemplo de Abraão. Então eu quero que você continue aí no capítulo 4 de Romanos, e nós vamos ler agora alguns versículos aí a partir do verso 16. Quero que projete para mim, no telão, e a gente vai falando deles aqui, lendo no próprio telão. 4, a partir do 16. Diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência, olha aí, ó, de quem? De quem? A toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei. Quem que está sob o regime da lei? É os judeus que nasceram da descendência de Abraão, né? Mesmo hoje, gerações e gerações que vieram depois de Abraão, né? Mas que gerou a nação de Israel. Então eles nasceram, especialmente lá no tempo antigo, ao regime da lei, de Moisés, né? Então ele fala, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé. Aí entra a igreja, aí fala assim, opa, agora é comigo. Aí entra a igreja, aí entra nós, é nós na fita, né? Mas também aos que têm a fé que Abraão teve, ele é o pai de todos nós. Então Abraão é o pai daqueles que têm fé. E na verdade, queridos, Abraão é uma figura do próprio Deus, porque Deus é pai. E quando a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, né? Então a Bíblia está relacionando a figura do homem Abraão ao próprio Deus. Próximo versículo, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Deus constituiu Abraão para ser pai de muitas nações. Então não apenas dos israelitas, mas de povos de todas as nacionalidades que por meio da fé vieram a crer em Jesus. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos
Eu gosto desse versículo, gente. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existisse. Dá um glória a Deus para esse versículo. Deus chama as coisas que não existem como se existissem. E nós somos filhos de Deus. E nós vamos aprender a fazer isso também. Agora, querido, fazer isso vai nos parecer loucura. Chamar uma coisa que não existe à existência parece loucura. Mas esse é o modus operandi de Deus. E é isso que é fé. Chamar à existência aquilo que não existe. Abraão não podia ser pai. Por quê? Porque a esposa dele, Sara, não engravidava, era estéril. E Deus falou para ele que ele iria ter um filho com Sara. E Abraão esperou 25 anos, sem deixar de crer. E depois ele foi pai de Isaac. E Isaac nasceu do relacionamento de Abraão e Sara. E a Bíblia diz, todas as famílias da terra serão abençoadas através do teu descendente. Agora, tem uma revelação aqui muito importante, que eu creio que você já sabe. O descendente de Abraão é o próprio Senhor Jesus. Jesus vem da genealogia que vem lá da raiz de Abraão, e vai passando nos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, até chegar em Jesus. Em Jesus são abençoadas todas as famílias da terra. Por isso eu disse agora há pouco, você tem que entregar sua vida para Jesus. Todos os dias. Amém? Próximo versículo. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, essa frase é muito importante, sem se enfraquecer na fé. Tem momento que a nossa fé, ela pode ser abalada. Tem momento que uma circunstância, uma situação, pode fazer com que momentaneamente a gente fique prostrado, a gente fique desanimado, a gente fique abatido. Mas, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos reagir, e reagir em fé. Porque aqui diz, olha, ele sem enfraquecer na fé, não, volta, é o anterior. Contra toda esperança, em esperança ele creu. O que é crer contra toda esperança? Não tinha nada palpável, não tinha nada assim, nenhuma coisinha pequena assim que ele pudesse falar, aqui tem um raio de esperança para mim. Não tinha nada. Mas então ele, contra toda esperança, ele creu, mesmo não tendo nada palpável. Então era uma coisa o quê? Que ele dependia de quem? Unicamente de Deus, né? Agora vai para o 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Sara já não tinha mais o costume, né, das mulheres. Ela já não podia ser mãe, já estava velha. O útero dela já não era mais capaz de gerar um filho, naturalmente falando. Mas Abraão estava crendo. Abraão estava esperando em Deus. Abraão manteve firme a sua esperança. A fé faz com que a gente mantenha firme a nossa esperança nas promessas de Deus, igreja. Aí, olha, mesmo assim não duvidou, apesar dessa circunstância totalmente desfavorável, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Próximo. Estando plenamente convencido de que ele, Deus, era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Dá um glória a Deus aí, querido. Que fé, hein? Que fé maravilhosa. Sabe, há momentos na nossa vida que nós precisamos dessa fé de Abraão. Há momentos que às vezes não tem nada em que nós podemos nos apegar, naturalmente falando. Mas, querido, se você tem Deus, você tem tudo. Amém ou não amém? Se você habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você descansa.
Você espera nele, você confia nele e o milagre acontece na sua vida. Milagre é algo que a gente não sabe de onde vem, mas é algo que é a especialidade do nosso Pai, do nosso Deus, né? Então esse texto está dizendo que Abraão, ele tinha uma convicção, ele estava certo, ele estava certíssimo, que o Deus que prometera para ele, que ele iria ser pai de um filho com Sara, esse Deus iria cumprir. Ele não tinha dúvidas no coração. Querido, se há uma coisa que a gente tem que guardar o nosso coração, é para que não haja dúvida no nosso coração. Guarde o seu coração, não permita dúvida, confronte qualquer dúvida no seu coração com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdadeira. E sabe, muitas vezes o nosso sentimento, ele é contrário àquilo que Deus tem para nós, né? Então, permaneça firme naquilo que você está buscando em Deus. Você está fazendo a campanha, você está aqui vindo terça-feira, você está colocando aqui os seus joelhos aqui no altar, chorando, falando com Deus, continua firme. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Qual é aquele versículo que toca você? Tem versículo que toca você? Sabe, nós temos uma palavra profética para este ano de 2023, que nós estamos na captura dela todos os dias. O ano profético dos lugares altos. O lugar que Deus tem para nós, o lugar que Deus tem para você, é um lugar alto, querido. O diabo não quer que a gente chegue lá. Mas quem é o diabo para resistir ao nosso Deus? Jesus já o venceu na cruz do Calvário. Ele já foi derrotado. Ele já está derrotado, né? Então, sabe, queridos, creia. A fé, ela é fundamental para que a gente alcance as promessas de Deus. Por isso que eu li o exemplo de Abraão aqui, né? Porque Abraão é esse homem que nos ensina a ter fé, o homem que creu na promessa de Deus, naquilo que Deus falou para ele, e alcançou. E alcançou. E quando nós também nos dispomos a crer na promessa de Deus, a gente alcança também. Eu tenho certeza que você já alcançou muitas coisas em Deus. Amém ou não amém? Mas tem coisas ainda que você está esperando, que você ainda não alcançou. Mas eu vou dizer para você, em nome de Jesus, se você manter a sua fé, você vai alcançar. Pode aplaudir o nosso Deus. E a promessa de Deus para esse ano é lugares altos. Lugares altos. Nós vamos terminar o ano nos lugares altos. Você vai colher os alvos, aqueles pedidos, aquele clamor que você tem colocado diante de Deus, você vai colher até o final do ano. Porque a fé, ela tem o poder de transformar promessas em posses. Sabe, a posse é quando você tem na sua mão. A posse de Abraão foi quando Isaac nasceu. Aliás, até antes, né, quando Sara engravidou, ela não podia engravidar. E de repente, imagina, Sara chegando para Abraão, meu velho, já era velho, né? Estou grávida. Hã? Eu imagino a surpresa de Abraão. Será que Abraão ficou surpreso? Talvez sim, talvez não. Ele era um homem de fé. Talvez ele falou, glória a Deus. Eu estava aguardando isso acontecer, né? Porque quem tem fé está aguardando que aconteça aquilo que acordo com a certeza que a minha promessa vai se cumprir. Que seja hoje, em nome de Jesus. Então, a fé, ela tem esse poder de transformar promessas em posse, de transformar sonhos em realidade, de mudar a nossa sorte, de restituir aquilo que se perdeu, aquilo que nos foi tirado, aquilo que nos foi roubado em algum momento, né? Deus, no processo, porque a nossa caminhada com Deus, queridos, ela é uma aventura.
E no processo, às vezes, Deus tem que tratar algumas coisas com a gente. Abraão, ele foi tratado por Deus. Tinha situações na vida de Abraão que precisavam ser tratadas, né? E Deus, então, ele tratou com Abraão, e foi trabalhando Abraão, né? Os medos que Abraão tinha, talvez pensamentos, né, lá de trás que eram equivocados, mas por causa da fé Abraão se manteve firme com Deus e Deus foi trabalhando até o momento que a promessa se cumpriu na vida de Abraão. Deus vai tratar comigo, Deus trata com você, Deus trata conosco, porque nós somos filhos. Deus trata com os seus filhos. Às vezes Deus disciplina, às vezes Deus tem que dar umas palmadinhas. Ninguém gosta disso, né? Mas às vezes precisa. Às vezes a gente está meio perdido, meio, né, assim, fora do rumo, e aí Deus coloca a gente no prumo de novo. Meu filho, é aqui! A disciplina de Deus é um ato de amor, amém, queridos? Agora vamos estudar mais um pouquinho de Abraão, agora em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11 é o capítulo da fé, dos heróis da fé. E Abraão está aqui colocado como um dos heróis da fé, né? Houveram outros homens também. Verso 17, Hebreus 11, 17. Diz assim, olha, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para se sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Glória a Deus. Que texto maravilhoso falando da fé desse homem, que nós estamos falando dele, de Abraão. Aqui diz que figuradamente ele recobrou o seu filho da morte. Deus, em um determinado momento, depois que Isaque nasceu, Deus pediu para que Isaque fosse oferecido por Abraão no altar, como um sacrifício. Então Abraão teria que matar o seu filho para agradar a Deus, em sacrifício para Deus. E Abraão se dispôs a fazer isso. Ele foi com o seu filho, ele caminhou uma longa distância, da onde ele vivia, na sua tenda com Sara, com as pessoas que viviam ali junto deles, e foi para um monte que Deus designou para ele, com seu filho, com lenha, sem levar nenhum animal, porque normalmente eles sacrificavam animais para Deus no altar. E lá vai ele e o filho. Em determinado momento o filho fala para o pai, pai, nós vamos sacrificar, cadê o animal? Porque o filho sabia que era um sacrifício, um animal tinha que morrer. E Abraão fala para o filho, Deus proverá, meu filho. Mas Deus e Abraão tinham um trato, era para sacrificar o filho. Só que Abraão não falou para o filho, e lá vão os dois. Quando chegou lá no lugar, Abraão preparou o altar, e chamou o menino e pôs ele lá, e falou, meu filho, você é o sacrifício. E aí que hora, hein? Que hora, que prova. Por isso que aqui ele diz, eu gosto disso aqui, ó, de onde também figuradamente o recobrou. No coração de Abraão, ele esteve disposto a matar o seu filho em sacrifício para Deus. Entregar o seu filho para Deus. E aí, só que Deus não permitiu, nós sabemos que Deus não permitiu, né? Aí Abraão ergueu os olhos, lá no cantinho tinha um animalzinho preso nos arbustos. E Deus falou, não toque no menino, porque agora eu sei que você me teme. Olha que coisa linda. A gente até arrepia, né, gente? Agora eu sei que você me teme. E aí, ele viu aquele animal, ele tira o menino do altar, vai lá, pega o animal, põe ali e sacrifica para Deus. Que coisa, hein, gente? Que lição, que fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que espera, mesmo que a gente ainda não esteja vendo. Ele foi levar seu filho, mas ele tinha certeza no coração dele que Deus ia fazer algo.
e não ia permitir que aquilo acontecesse. Mas ele estava disposto a ir até o fim. E isso, querido, é admirável, é uma fé admirável. A palavra grega para fé nesse texto aqui é uma palavra muito interessante, chamada pistes, que significa uma fé sólida, forte e inabalável. Essa é a fé que nós temos que construir. Agora, sabe como que a gente constrói uma fé forte e inabalável, sólida? Como que a gente constrói fé, queridos? Enfrentando adversidades. Porque as adversidades, elas vão exigir de você que você use a fé. Então, para você construir uma fé sólida, uma fé inabalável, você precisa de ter experiências, enfrentar situações, enfrentar desafios, que você vai conquistar pela fé, como Abraão conquistou o desafio dele pela fé. Deixa eu te dar outro versículo aqui, Romanos capítulo 1, versículo 17. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho são as boas notícias de Deus aos homens, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Fala comigo assim, o justo vive pela fé. Então, sabe, queridos, o justo vive da sua fé ou pela fé. Isso quer dizer o quê? Que a fé é o combustível da nossa vida cristã. Por isso que a gente fala, você precisa ler Bíblia, você precisa ter uma vida de oração, porque ler a Bíblia e orar vai te aproximar de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra, seja pregada, seja da leitura da Bíblia diária sua, do seu devocional, né? Mas aliada à oração. Então, leitura da Bíblia, recebimento da palavra de Deus no coração e oração, isso te aproxima de Deus, isso te faz forte espiritualmente, isso te leva a ser um vencedor, isso te leva a ser uma pessoa que enfrenta dificuldades, mas enfrenta de cabeça erguida, confiando em Deus e vence as suas dificuldades. Você vai enfrentar e você vai vencer em nome de Jesus. Então, o justo viverá da sua fé. Então essa fé vai se tornar o combustível de quem é justo. E a fé vem desse relacionamento com Deus. Então olha que uma coisa alimenta a outra. A fé te faz ser um vencedor. E a fé é alimentada pelo relacionamento seu com Deus. Então, para ter fé, eu preciso relacionar com Deus. Para ter fé, eu preciso ter uma vida na presença de Deus. Para ter fé, eu preciso ter uma vida consagrada para Deus. Sabe, queridos, a gente arruma tempo para tanta coisa, para estar com os amigos, para lazeres, para tanta coisa. E às vezes a gente tem dificuldade de arrumar tempo para Deus. E todos nós sabemos que Deus é a pessoa mais importante dessa vida. Mas às vezes a gente tem dificuldade de arrumar tempo para Deus, arruma tempo para tudo, e para Deus a gente tem dificuldade. Então nós precisamos quebrar esse ciclo, precisamos separar tempo para Deus diariamente, para termos comunhão com Ele, valorizarmos estar na igreja. Glória a Deus que você está aqui, querido, porque a igreja é o melhor lugar para a gente estar, é aqui que a gente cresce, é aqui que a gente aprende, é aqui que a gente rompe todos os nossos limites e conquista tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Que bom que você veio. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, que bom que você veio. Né? Então a gente não vive pelo nosso diploma, a gente não vive pelo nosso trabalho, a gente não vive pelo nosso filho, nem para o nosso cônjuge, nem para o nosso pai, nem para a nossa mãe, nem para o nosso namorado, nem para a nossa namorada. A gente vive pela fé. Amém? Deus vai nos dar tudo que nós precisamos. Se você tem fé, nada faltará para você. Deus é poderoso. Eu abri esse culto de hoje lendo Efésios 3:20. Quem lembra? Qual é o versículo? O que diz Efésios 3:20? Josué até cantou ele aqui. Deus é poderoso para fazer que tanto? Infinitamente mais de tudo que pedimos ou
pensamos. Então, a Bíblia está cheia de promessas de Deus. E as promessas de Deus, elas são importantes, porque as promessas de Deus, elas geram esperança no nosso coração. Nós precisamos ter esperança no nosso coração. Nós não podemos permitir desesperança. Nós não podemos permitir perder a esperança. Não. Tem gente que não tem esperança mais em nada, nada vai mudar mesmo na minha vida, né, acabou, não tem jeito mais. Não, está amarrado em nome de Jesus. Tem esperança, querido. Tem esperança. Sabe, a Bíblia fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Pode ter dado tudo errado hoje, mas amanhã começa um novo ciclo de oportunidades para que o que deu errado hoje, amanhã não dê errado. Oh, Deus maravilhoso! Nós temos uma tendência, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, quando enfrentamos uma derrota, a gente tende a desesperar, sim ou não? Não é só eu não, né? A nossa humanidade grita, né? Mas aí a gente precisa contrapor esse sentimento com a fé. Por isso que a fé tem que ser esse combustível na nossa vida, né? Porque a fé nos dá a certeza de que a promessa de Deus na nossa vida vai se cumprir, como se cumpriu na vida do nosso irmão patriarca Abraão, né? Cumpriu na vida dele e vai cumprir na nossa vida, porque a fé, queridos, a fé funciona. A fé funciona. Põe a mão no seu coração e fala assim: a fé funciona. E olha, nós somos filhos de Abraão também. Então, se o justo vive pela fé, e Abraão é o pai da fé, então nós também somos filhos de Abraão. Mas eu te disse que Abraão é uma figura de quem? Do próprio Pai Celestial. Abraão é uma figura do nosso Pai Celestial. Então a fé, ela é poderosa para trazer tudo o que nós precisamos, tudo que você necessita. Sabe, se o inimigo te roubou alguma coisa, esse é o tempo da restituição. Deus é poderoso para restituir na tua vida. Então, quando você vier aqui no altar, lá na sua casa orando, mantenha o seu coração, mantenha a sua expectativa, mantenha a sua fé, nessa certeza, Deus é poderoso para restituir. Eu vou colher, aquilo que me foi tirado vai voltar para a minha vida, porque o meu Deus é poderoso, porque o meu Deus faz. O meu Deus é poderoso e Ele faz. Para concluir, eu quero ler com você o capítulo que eu abri aqui, quando nós abrimos o culto. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Glória a Deus! Querido, cada vez que você ora e declara a promessa de Deus com fé, você está declarando a sua confiança no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Só há um Deus. Como eu disse, nós estamos aqui por Ele, nós estamos aqui pelo Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor das nossas vidas. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. A gente não ora, não é para torcer o braço de Deus, não. Porque Deus não precisa que a gente torça o braço dele, né? Não, a gente ora para a gente expressar para Deus que nós dependemos dele, que nós confiamos que Ele é poderoso para nos abençoar. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo ar que você respira, pela certeza do amor dele para com você. Agradeça a Deus pela fé, pelos exemplos bíblicos que nós temos de homens de fé, mulheres de fé na Bíblia. Abraão, hoje nós falamos de Abraão. Agradeça a Deus pela vida de Abraão.
Obrigado, Deus, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra nos mostra que homens como nós, homens e mulheres como nós, que Te serviram, Senhor, nas gerações passadas, que foram usados pelo Senhor, meu Deus, eles são referenciais para a nossa vida, são referenciais, meu Deus, do agir de Deus. Obrigado, obrigado, Senhor, porque na Bíblia nós temos o exemplo desses homens, Senhor, e nós queremos seguir nesse caminho, o caminho da fé. Senhor, queremos manter a nossa esperança firme, queremos manter a nossa esperança, ó Deus, firmada nas Tuas promessas, e queremos conquistar, Senhor, juntamente com a nossa família, com a nossa casa, tudo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero ungir você, querido, eu quero chamar você para o altar, nossa equipe de pastores, de líderes, nós vamos estar aqui ungindo você, para que seja selado na sua vida, essa graça, de você viver esse nível de fé, né? De você ter essa fé, para conquistar as promessas de Deus na sua vida, de você não permitir nenhuma incredulidade, que a fé de Abraão, a mesma fé de Abraão, que ela seja também a sua e a minha fé, que nós possamos, por meio da fé, alcançar todas as promessas que Deus já determinou para as nossas vidas. Você vai alcançar em nome de Jesus, você vai alcançar em nome de Jesus, aleluia. Pai, meu Deus, esse momento de unção, esse momento que nós ungimos, meu Deus, os Teus filhos, as Tuas filhas, meu Deus, que através das mãos daqueles que estão ungindo, meu Deus, a graça do Senhor transborde, o poder do Senhor transborde, Senhor, a fé seja fortalecida nos corações, Senhor, se há incredulidade, sai agora em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda e qualquer incredulidade, Senhor, nós declaramos a nossa confiança nas promessas da Tua palavra. Senhor, vai tocando agora as vidas, Senhor, vai tocando agora, Senhor, os corações, Senhor, vai trazendo cura nas emoções, nos pensamentos, vai trazendo cura física, Senhor, vai restaurando, meu Deus, sentimentos, vai restaurando, Senhor, a alegria no coração do Teu povo, vai quebrando maldições agora, Senhor, vai desfazendo agora, meu Deus, todo o laço do inimigo, Senhor, vai tirando agora as tristezas, as decepções, as mágoas, as dores, as angústias, vai tirando agora, Senhor, vai removendo todo o lixo, tudo aquilo que não é de Deus nas nossas vidas, vai quebrando agora, Senhor. Meu Deus, nós entregamos nossa vida totalmente para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós nos entregamos totalmente para o Senhor e declaramos que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o Senhor das nossas vidas, o nosso Rei, a nossa rocha. Vai tocando agora, Senhor, cada filho, cada filha, vai tocando agora, Senhor, todo o Teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, continua orando, querido, continua orando, e você vai receber a unção de Deus agorinha. Chama a existência ao que não posso ver. Eu digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível
buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Tu tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra. Creio, sim, eu creio no meu Deus. O impossível Não existe, o impossível não existe, o impossível não existe para mim. impossível Não existe, o impossível não existe, o impossível não existe para mim.
essa canção fala de um versículo da palavra de Deus. Não tem impossível para Deus, pois para o Senhor não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. Esse é o versículo que essa canção retrata, em nome de Jesus. Querido, a unção de Deus é muito importante, ela nos capacita, ela nos fortalece, né, para a gente seguir adiante. Sabe, viva isso, receba o melhor de Deus por meio da fé, cada dia, a cada novo dia, em nome de Jesus. Antes de nós finalizarmos nosso culto, eu quero orar por aquelas pessoas que querem entregar sua vida para Jesus, que querem convidar Jesus para ser o seu Senhor e Salvador. Eu quero fazer uma oração especificamente por esse objetivo. Quero que todos fechem os olhos e quero que você ore comigo. Responda, repita a minha oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti. Eu te entrego a minha vida. O Senhor morreu na cruz por mim, pelos meus pecados, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor venceu a morte, e o Senhor está assentado no trono de glória, à direita de Deus Pai. E hoje eu abro o meu coração para o Senhor, e eu te peço, entra nele, perdoa todos os meus pecados, e a partir de hoje, Senhor Jesus, eu andarei com o Senhor, eu viverei uma nova vida com o Senhor. Eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu recebo o teu perdão, e eu recebo do Senhor salvação e vida eterna, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu gosto dessa oração, essa oração de entrega. Para mim é a oração mais importante e mais poderosa que existe. Eu quero saber quem fez essa oração pela primeira vez. Alguém fez? Levante a mão. Quero ver. Glória a Deus, amém. Mais alguém? Mais alguém? Também? Glória a Jesus. Alguém mais fez essa oração pela primeira vez? Quero pedir que os nossos consolidadores, amém também, querida, nossos consolidadores se posicionem. Eu gostaria de orar por vocês, gostaria de convidá-las a vir aqui à frente. Dá um passo de fé. E aqui eu quero abençoar essa decisão de vocês. Não precisa ter vergonha não, pode vir. Pode vir. Que a gente pede perdão para Ele, Ele lança lá no profundo abismo, e Ele não se lembra mais. E vocês não vão se lembrar mais também, porque Ele já perdoou você. Bem? Eu quero fazer uma oração, e depois nós queremos dar um presente da igreja para vocês, tá? Depois de orar, vocês permanecem aqui, tá? Igreja, estenda a mão, vamos orar. Senhor, eu abençoo essas vidas, nesse momento tão precioso, em que elas decidiram entregar-se para Ti, Jesus. Oh, Senhor, eu sei que o Senhor já aceitou a entrega delas. E, Deus, eu declarei aqui para elas aquilo que a Tua palavra diz, que os pecados delas foi lançado no mar do esquecimento, e o Senhor não mais se lembrará deles. E eu quero declarar, juntamente com toda a igreja, na vida dessas irmãs, que a partir de hoje começa uma nova vida, uma nova história, onde elas não estarão sozinhas, e o Senhor estará com elas, abençoando-as a cada dia, a cada momento. Eu declaro sobre elas a Tua salvação, e eu declaro a nova vida em Cristo, e eu declaro o perdão dos pecados, e te agradeço por isso, em nome de Jesus, amém. Eu abençoo vocês, em nome de Jesus, amém. Olha só, essa igreja, pode olhar para trás, agora vocês são irmãos e parte dessa igreja, bem?
Olha, ali, aquele irmão está lá com aquela plaquinha, ele vai conduzir vocês a um lugar ali onde vocês vão ter um presente nosso para vocês. Por favor, possam se dirigir lá. Obrigado. Graças a Deus, aleluia, Deus é bom. Queridos, não sente ainda não, tem uns pedidos de oração aqui, vamos orar. A Ida pede oração pela Camila Leles, que teve um AVC, para que o Senhor a restaure a saúde dela em nome de Jesus. Vamos orar pela Camila. Pai, colocamos a Camila Leles, esse é o pedido da Ida. Oramos juntamente com a nossa irmã Ida pela vida da Camila, e como igreja nós repreendemos essa enfermidade, repreendemos essa doença. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura a Camila, Senhor, a saúde dela, que ela seja tocada agora pelo Senhor e totalmente curada em nome de Jesus. A Michele pede pela saúde do pai dela, o senhor Edmar, que sentiu fortes dores na barriga e está à espera dos resultados de exame. Senhor, oramos pela vida do senhor Edmar, pai da nossa irmã Michele, e enviamos agora uma palavra de cura, de milagre, de bênção na vida dele, Senhor. Meu Deus, declaramos, Senhor, que nenhuma enfermidade terá poder sobre ele. Enviamos uma palavra, Senhor, de proteção, de saúde, de cura, em nome de Jesus. E por último, a pastora Shirley está pedindo pela Kátia Fabiana, pela restauração da sua empresa, e pede pela dona Cleide e a sua filha Cássia, que Deus traga providência e provisão sobre esta família. Vamos orar, Pai. Oramos por esse pedido, pela vida da Kátia, pela restauração da sua empresa, pela dona Cleide, pela sua filha, que Deus traga providências, que o Senhor abençoe essa família, esta casa. Nós liberamos uma palavra de bênçãos, meu Deus, oramos que a graça de Jesus e o amor de Deus alcance essas vidas e possa mudar toda a situação contrária, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Graças a Deus. Eu quero te abençoar e a gente vai encerrar nosso culto. Levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, teu povo, no retorno aos seus lares. Guarda cada um, cada família, cada casal, jovem, moça, rapaz, criança. Guarda todo o teu povo, guarda toda a tua igreja. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor acompanhe o teu povo agora, hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço, querido.